que os irmãos nos enviariam. Então os irmãos a gente vai continuar com a nossa caixinha aqui, e assim que a gente resolver a data, a gente vai divulgar, para a gente estar em oração por isso também. Amém? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7, versículo 2, por favor, querido. Tem uma palavra profética para nós essa manhã. Juízes capítulo 7, versículo 2. Diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo coloque os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam águas das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Versículo 16, irmãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele: quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também. Ao redor de todo o acampamento gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite, versículo 19, e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus homens chegaram aos limites do acampamento midianita, e de repente tocaram as trombetas, quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas, quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Eles gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para os lugares distantes, como Bet-sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Aleluia. Estava na minha casa ontem, falando: Senhor, eu preciso de uma palavra para amanhã. O que o Senhor quer falar? Passou o dia inteiro, e eu me lembrei de Gideão, mas passou o dia inteiro e não via nada, e eu não parei. Minha esposa ontem pediu umas coisas diferentes, e eu fui lá ver coisas diferentes para minha esposa, e foi pedindo, e tinha gente para atender, e nada. E no final do dia, perto de 7 horas da noite, Camila falou: amor, sobe, vai lá no quarto, pega o carregador do meu celular para mim. Eu subi. Quando eu estou voltando, vou descer, no meio, chegando na escada, o Senhor começou a falar comigo. Eu falei: peraí. Aí ela gritou: o que está acontecendo, amor? Eu falei: calma. Sentei na escada, peguei o celular, e Deus começou a falar comigo.
E eu fui anotando rápido, e assim saiu esse sermão de hoje. E o título do sermão é Valentes da Última Hora. Queridos, Deus falou comigo sentado na escada de casa, e eu comecei a anotar aquilo que Ele estava dizendo. E o Senhor mais uma vez confirmou que para esse tempo de angústia, desespero, Ele está forjando valentes para essa última hora. Talvez você chegou aqui se sentindo a pior das pessoas. Talvez você está em casa, se sente a pior das pessoas, fraco, despreparado, pequeno, medroso. Mas o Senhor manda te dizer nesta manhã que não é por sua causa e nem é com o que você tem, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quem foi Gideão? Gideão foi filho de Joás. Gideão era da tribo de Manassés. O que estava acontecendo nesse período, o período dos juízes, os irmãos já sabem, eu já falei isso aqui algumas vezes. Era um dos períodos mais críticos da história de Israel. É o período que o povo, já vê aquelas pessoas que fazem dieta, às vezes elas têm um pezinho a mais, elas vão fazer uma dieta rigorosa, elas param de comer, elas comem só folha, elas param de comer carboidrato, e elas pedalam, vão para academia e malham, perdem 10, 20, 30 quilos, elas ficam magrinhas, mas um mês depois elas comem, engordam tudo de novo. Quem conhece alguém assim? Não precisa nem dizer que você é assim, talvez. Mas sabe, o período de Israel era assim. Era o período onde o povo servia a Deus, santificava, vivia aos pés do Senhor, e de repente desviava, começava a ser idólatra, começava a adorar outros deuses, e aí a mão de Deus vinha com juízo, e aí o povo se arrependia, quebrantava, e aí Deus trazia paz, bonança, livramento, e aí depois o povo de novo se corrompia, o povo ia atrás dos ídolos, e a mão de Deus. Então o período de juízo foi esse período da história. Um período de muito julgamento, de muito arrependimento, muito julgamento, um período cíclico entre paz, bonança e vida com Deus, e também queda, pecado, destruição. Em meio a esse período todo, esse contexto inteiro, aparece mais uma vez o povo de Israel se corrompendo e indo atrás de ídolos, Baal, Astarote. Por conta disso, a Bíblia diz, Juízes capítulo 6, o início do texto, versículo 1, que Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas e dos amalequitas, e o povo começou a ser perseguido. O que estava acontecendo? O povo plantava, o povo cuidava das suas plantações, e aí quando a plantação chegava no tempo da colheita, tudo bonitinho, na hora da colheita, subiam os midianitas e roubavam a colheita, o mantimento do povo todo ia embora. Porque os midianitas eram muito numerosos. E o que Israel fazia? Perto da colheita eles tentavam separar alguma coisa, escondiam alguma coisa e deixavam o resto, porque sabiam que seriam saqueados. Era a certeza da derrota. Por quê? Porque o número era maior. Em meio a isso tudo aparece um homem chamado Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, uma tribo pequena, sem muita expressão, não era muito notável. E esse homem, a Bíblia fala que ele estava no meio daquele desespero, ele estava malhando trigo num lagar. Quem aqui sabe o que é um lagar? Poucas pessoas, algumas pessoas sabem. Lagar é um lugar grande, é como se fosse uma piscina, vamos dizer assim, redonda. Era um local onde as pessoas usavam para amassar uva com os pés. E ali eles, depois de amassarem a uva, se transformava no vinho. Então era esse o lugar. Então Gideão estava escondido ali, malhando trigo no lagar. Para quem visse de longe não soubesse que ele tinha algum tipo de mantimento ali, estava escondido ali, preocupado. No meio daquele esconderijo de Gideão, que se sentia desvalorizado, ninguém, escondido, aparece um anjo do Senhor, olha para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão diz: é comigo? Onde é que está o valente? E o anjo diz:
você vai liderar o povo de Israel e vai livrar Israel dos midianitas. E Gideão não estava entendendo nada, porque ele se sentia o menor de todo o povo dele, porque logo ele, medroso, acovardado, se sentia um inútil. Mas o anjo do Senhor confirma a chamada e fala para ele: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na casa do seu pai e destruir os ídolos. E a Bíblia diz que Gideão foi com medo, chamou 10 homens de noite, escondido, quebrou o poste ídolo, quebrou tudo e foi embora. No outro dia, quando descobriram aquilo, o povo falou: vamos matar Gideão. E o pai dele, Joás, disse: não, se Baal é poderoso, ele que se defenda. E daí o nome de Gideão trocou de Gideão para Jerubaal, que significa que Baal contenda contra ele, ou inimigo de Baal. Eu estou contando toda essa história para você, meu irmão, para chegar nesse momento desse homem pequeno que se sentia inútil. Algo diferenciado aconteceu na vida dele. Por que que Gideão foi para a batalha? Por que que ele encarou essa batalha? A Bíblia diz em Juízes 6:34: mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O mesmo Espírito que se apoderou de Gideão hoje habita em cada um de nós. Por mais que a gente se sinta pequeno, nós somos uma cidade pequena, Quissamã, quem conhece Quissamã, mas o Espírito do Deus Todo-Poderoso habita em nós, para nos fazer valentes, guerreiros, para lutar nas regiões celestiais e livrar o Brasil desse mal. Eu quero convocar você hoje, querido, a entrar numa batalha. Se você não entendeu, já está acontecendo, você já está nela e não entendeu. Mas hoje eu estou te chamando para você entrar sabendo, e entrar com coragem, revestido do Espírito Santo de Deus. E quando nós vemos esse texto inteiro, de como Deus livrou Israel, sabe uma das coisas que me chama a atenção nesse texto? É que o povo de Israel não usou nenhuma arma de guerra. Eles não tiveram espada, eles não tiveram lança, eles não foram a cavalo. O que que eles usaram? Diga comigo: trombeta. Diga: trombeta, vaso de barro e tocha acesa. A gente vai entender o que é isso. Fala quem está do seu lado: tudo que você precisa é de uma trombeta, é de um vaso de barro e de uma tocha acesa. Aleluia. Então, quem são os valentes da última hora? Quem são os valentes dos últimos dias? Em primeiro lugar, os valentes dos últimos dias são aqueles que não recuam por causa do medo. O medo não pode nos paralisar mais. O medo não pode ficar paralisando o povo de Deus. O medo não pode ser mais um gatilho que de vez em quando está tudo bem, mas aí aperta o gatilho, morreu uma gente, aumentou a estatística, o povo recua. Não, o medo não vai paralisar o povo de Deus, porque esse povo foi cheio do Espírito, e não é o espírito de temor e de covardia, mas de ousadia. Sabe quantas pessoas o exército de Gideão encararia? Sabe quantos homens tinha no exército de Midian? 135 mil. Sabe quantos se levantaram para guerrear primeiro? Quantos que Gideão convocou? 32 mil. Tá parelho essa briga? 135 contra 32. E o Senhor falou assim: Gideão, vem cá, tem muita gente aí. O Senhor só está de brincadeira comigo.
Nós não somos de 10%. Tá? Que isso? Tem muita gente aí, Gideão, chama o povo e fala assim: ó, quem está com medo e apavorado, pode voltar. Aí você pensa assim, porque muita gente fica com medo, mas fica com vergonha de dizer que está com medo. Saiu uns 10, 15, 22 mil voltaram. Eram aqueles que estavam ali assim: ai, que vontade de ir embora para casa. 22 mil voltaram para casa. O texto diz isso, versículo 3. Portanto, diga ao povo: quem tiver com medo e assustado, pode voltar para casa. Deixa o monte e volta para casa. 22 mil homens voltaram para casa. Por quê? Porque aos olhos humanos essa batalha estava perdida, gente. Eram 135 mil contra 32 mil. 22 voltaram para casa. E aí ficaram lá 10 mil. Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente. Senhor, o Senhor quer matar nós mesmo. Não é possível. Tem muita gente, Gideão. Vamos fazer outro filtro, porque eu quero levar guerreiros. Agora entenda uma coisa: os 300 que ficaram, eles não ficaram sem medo. Que é isso, pastor? Você está se contradizendo? Não. Ainda existia um sentimento de medo no coração deles. Qual que é a diferença desses para os que voltaram? É que o medo não paralisou a esses. Pastor, como que você prova que eles tinham medo? Está aqui. Está aqui no versículo 10 e versículo 11. Mas se você... Deus falou para Gideão o que ele tinha que fazer. E aí Deus falou com Gideão: se você tiver medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Se você tiver medo, você vai até o acampamento de Midian. Olha o versículo 11. Ouça o que os midianitas estão falando, dizendo: e você se encherá de coragem e ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento do inimigo. Por quê? Porque eles tinham medo. Mas eles não pararam. E porque eles não pararam, Deus falou: vai lá que você vai ser cheio de coragem. Quando eles chegam lá, o midianita falou assim com o outro: eu tive um sonho. E qual que é o sonho? O sonho é que desceu um pão de cevada, uma broa redonda, e veio no acampamento dos midianitas e arrasou o nosso acampamento. O colega dele falou assim: isso não é outra coisa senão que o Senhor entregou Midian nas mãos de Israel. Aí Gideão ouviu. Aí quando Gideão ouviu isso, ele entendeu o seguinte: eles são numerosos, mas eles estão com mais medo da gente do que a gente com medo deles. Você precisa entender isso. Esse exército de pecado, corrupção, essa nojeira toda que está na nação, esse exército do coronavírus, do Covid-19, que parece que não para, parece que não vai embora, parece que é tão numeroso, que é muito maior que nós, não tem jeito. Você precisa entender que se o diabo está por trás de todas essas coisas, ele está com muito mais medo de você do que você com medo dele, porque ele sabe quem está por trás de você. Ele sabe que o Senhor é o Jeová de si, é a nossa bandeira. Ele sabe que ele não poderá resistir quando o exército do Senhor se levantar. Levantem-se, guerreiros, orem ao Senhor, ele já nos entregou nas vossas mãos. Parece que estou cercado, mas sou dado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado. Escute isso. Escute isso. Não é pecado
sentir temor. Você não está desabilitado para esse exército porque você sentiu receio, temor. Não, isso não está te desabilitando. Mas hoje o Senhor quer liberar o espírito de ousadia, de intrepidez, para que você rompa o medo, para que você vença o medo, para que você entenda que o exército inimigo, ele está com muito mais medo de nós. Por que todas essas restrições? Por que esse desespero? Para tentar parar a igreja. Mas agora a igreja está indo dobrar o joelho na frente do hospital. A igreja está dobrando o joelho na frente das prefeituras. Está dobrando o joelho nas ruas, nas avenidas, nas praças. A igreja espalhou, a intercessão espalhou. Ele está tentando nos assustar, mas ele está provocando a igreja. E quando a igreja é provocada, ela reage no espírito, ela reage em intercessão, ela reage em oração. Ela entende que o Senhor já deu a vitória em nome de Jesus. Levantem-se, guerreiros. Valentes dos últimos dias são aqueles que não recuam, não param por causa do medo. Você precisa pedir ao Senhor para abrir seus olhos espirituais. Não, seus olhos não vão se abrir com a reportagem da Globo, da CNN e do G1 e seja o que for, mais de informação e da onde. Não, isso não vai abrir os seus olhos. O que vai abrir nossos olhos é a palavra de Deus, são as promessas de Deus. Nós não estamos pautados no que o jornal vai dizer amanhã. Nós estamos pautados e firmados na palavra de Deus, que é eterna, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Entenda isso. Entenda isso. O exército inimigo cercou o profeta Eliseu. O servo dele, Geazi, olhou do lado de fora e falou assim: ai meu Senhor, carros e cavaleiros, nós vamos morrer. Eliseu falou: Senhor, abre os olhos desse menino. Geazi volta lá e olha de novo. Agora os seus olhos espirituais estão abertos. Quando ele foi olhar, ele viu sim um exército contra eles, mas ele viu cercando esse exército carros de fogo, anjos poderosos, tochas acesas, cercando o exército inimigo. Parece que estou cercado, mas eu sou guardado por ti. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Fala com seu irmão: não recue por causa do medo. Não recue por causa do medo. Em segundo lugar, quem são os valentes dos últimos dias? São aqueles que se mantêm vigilantes. Aqueles que se mantêm vigilantes em intercessão. Versículos 6 e 7. Apenas 300 homens beberam águas das mãos, os demais ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: são com esses 300 homens que eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande os demais para casa. E eu olhava para vocês e falei: Senhor, meu Deus, que coisa esquisita. Por que o Senhor separou assim? Sabe por quê, irmãos? Dentre aqueles 10 mil homens, a maior parte deles, quando Gideão falou assim: vamos beber água, se jogou na água, debruçou na água e começou a beber água, debruçado, como se não tivesse mais nada acontecendo. Mas 300 homens, quando foram beber água, eles pegaram água nas mãos e eles bebiam. Eles estavam vigiando o tempo todo. Eles entenderam que numa guerra não tem tempo para parar, para se refrescar e se acomodar. Você está me entendendo, irmão? Não dá tempo. Talvez você não percebeu, você está em guerra, você não pode se jogar na água. Você tem que estar vigiando. Quem serão aqueles que vão ser os valentes dos últimos dias? São os que se mantêm vigiando, mesmo quando parece que está tudo fresco. A guerra não acabou, irmão. Fala quem está do seu lado: a guerra não acabou. Eu não estou falando só do coronavírus, não.
Eu estou falando que talvez vai acabar o coronavírus, vai desaparecer o coronavírus, vai aparecer outra coisa. E a guerra não vai acabar. Só quando chegar o soar da última trombeta, aí sim estaremos em estado de gozo eterno. Mas enquanto estiver aqui é guerra, enquanto estiver aqui é batalha. E não é porque essa batalha não bateu a sua porta que quer dizer que você está livre dela. Nós somos a igreja. Se o mundo está em guerra, quem está no pelotão de frente para guerrear é a igreja. Se o mundo está, é a igreja que vai à frente. Quem é que vai resolver isso? É a igreja. Por quê? Porque o Senhor liberou autoridade sobre a igreja. O Senhor liberou sobre a igreja os seus 3 ministérios: profético, sacerdote e real. Os 3 ofícios de Jesus estão sobre a igreja. Estamos assentados nas regiões celestiais. Temos a realeza porque somos co-herdeiros com Cristo. Temos dele a herança do céu. Somos proféticos porque trazemos a mensagem do céu para a terra. Somos sacerdotais porque levamos as necessidades da terra para o céu. A guerra não acabou. Enquanto estiver aqui é guerra. Está tudo bonito na sua casa, tudo bem com o seu casamento, mas não se esqueça, estamos em guerra. E é hora de se levantar. Esses 21 dias de oração não é só para o ministério de intercessão, é para a igreja inteira. É uma igreja inteira intercessora agora. Não tem outra coisa. Todos os ministérios vão fluir, proclamação, adoração vai fluir, mas agora é a intercessão que vai levantar a bandeira e vai à frente. E os intercessores serão levantados, somos nós. Vigiem. Jesus disse isso: vigiem e orem. Orai, vigiai, estejam atentos em todo o tempo. Então esses valentes da última hora, eles não refrescam. Aconteceu alguma situação em casa, eu entendi de onde veio. É para a gente entender e batalhar. Que Samã está numa situação mais confortável. Não! Eu estou orando por Quissamã, como se Quissamã não tivesse respirador, como se Quissamã não tivesse mais lugar para colocar gente infectada. Eu estou clamando ao Senhor e chorando, porque se alguém em São Paulo morreu por causa disso, eu preciso chorar. É gente como eu, é um ser humano. Eu estou aqui para orar por ele, pela família dele. Nós, graças a Deus, a gente está confortável, Senhor. Nós te agradecemos, mas nós não estamos satisfeitos. Nós vamos entrar nessa guerra com o Brasil, pelo Brasil. Eu acredito na transformação nacional. Eu acredito na transformação nacional. Eu acredito na transformação da minha cidade, do Rio de Janeiro e da nação brasileira. Não sei como serão os próximos dias, mas o Senhor vai olhar para cá, e quando Ele procurar alguém na brecha, Ele vai achar a primeira igreja batista em Quissamã, vigiando, orando, clamando, jejuando, intercedendo. Ele vai olhar e vai nos ver. Ele pode não achar mais ninguém, mas esse povo aqui Ele acha. Porque nós não vamos parar, nós não vamos se refrescar, nós vamos para frente, no nome de Jesus. Os valentes da última hora são aqueles que não param por causa do medo, são aqueles que se mantêm vigilantes. Os valentes da última hora são aqueles que usam as armas certas. E quais as armas que nós vamos usar? Primeiro, diga comigo: trombeta. O que é a trombeta? O que significa a trombeta? Por que eles usaram? Só explicar qual foi a estratégia. Por que eles usaram isso? Eles usaram isso, eles separaram 3 grupos de 100 homens. E Gideão falou: olha, fiquem prestando atenção no meu grupo. O que a gente fizer, vocês fazem. E eles começaram tocando a trombeta. E quando um grupo começou a tocar a trombeta, o outro grupo tocou, o outro grupo tocou.
Então o povo que ouviu isso lá de baixo, ouvia um som que não parava. Porque quando um grupo cansava, o outro estava tocando. Quando o outro cansava, o outro estava tocando. Quando o outro cansava, o outro estava tocando. Parecia um exército de milhares e milhares. Enquanto a trombeta tocava, eles quebraram o vaso. E aquele barulho estrondoso de 300 vasos quebrados, vasos vazios, provocou um alvoroço no meio do inimigo. E quando quebrou o vaso, eles levantaram tochas espalhadas, e a luz que houve naquele lugar confundiu os inimigos, e eles foram embora. E eles começaram a se matar, porque eles achavam que estava ali perto deles. Era um som estrondoso, vinha do alto para baixo. E aí o exército inimigo, quando ouviu esse som poderoso, eles começaram a se esfaquear. E eu quero explicar sobre isso. O que é a trombeta? Diga comigo: proclamação da palavra de Deus. Por que eles ficaram desesperados e se esfaquearam? Porque tocaram a trombeta, porque houve uma proclamação. E a palavra de Deus é a espada. Pergunta quem está do seu lado: você está armado? Se arme com a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus. Leia, diga a palavra de Deus. Quando você for ler a Bíblia na sua casa, não leia só na sua mente, leia em voz alta. Proclame, toque a trombeta. No seu local de trabalho, chegue lá, abre a palavra e leia. Levante a voz de trombeta. Andando pelas ruas, decore a palavra. Andando pelas ruas, proclame. Vamos tocar a trombeta nessa cidade toda. Vamos tocar a trombeta nos departamentos públicos. Vamos tocar a trombeta nas praças. Vamos tocar a trombeta não só aqui dentro, mas lá fora. E quando os inimigos ouvirem a trombeta, eles serão esfaqueados pela palavra de Deus, pela espada do Espírito. Esses valentes usam as armas corretas. Uma das armas é a trombeta, a espada. A segunda arma qual que é? Vaso de barro, cântaro quebrado, cântaro vazio. Você pensa assim: meu Deus, o que é o cântaro vazio? Sabe o que é o cântaro vazio? É a nossa vida. Precisa ser a nossa vida vazia de nós mesmos, das nossas vaidades, dos nossos egoísmos. É esvaziar aquilo que tem do homem, da carne. Esses cântaros quebrados, cântaros vazios, são essas vidas que são vazias de si mesmas, são vidas quebradas, porque há um quebrantado e contrito coração o Senhor não resistirá. Você precisa esvaziar o vaso. Por que precisa esvaziar o vaso? Porque só um vaso vazio pode portar uma tocha acesa. Onde é que estava a tocha acesa? Dentro do vaso. Se o vaso estivesse cheio de terra, ia botar? Não. Se o vaso estivesse cheio de água? Não. O vaso estava vazio. E aí, se alguém visse de longe, alguém com o vaso vazio na mão, para que está carregando esse vaso? Você não tem noção. Quando esse vaso quebra, o que fica? Uma tocha acesa, o fogo do Espírito. Diga comigo: trombeta, vaso vazio, tocha acesa. As 3 armas que usaremos nessa batalha: proclamação da palavra, vida de santidade, de quebrantamento, de arrependimento, fogo do Espírito, luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos como vaso de barro, mas existe um tesouro aqui dentro, e esse tesouro é cheio de luz. A tocha acesa, a vida no Espírito, que aparece, que aponta a direção, que confunde o exército inimigo. Sabe por que confundiu o exército inimigo? Porque as trevas não resistem
a luz. O exército inimigo olhou para a luz e ficou confundido. As trevas não conhecem, não sabem conviver com a luz. A luz da vida está sobre nós. Que se levantem os valentes dos últimos dias, que não recuam, que se mantêm vigilantes e que usam as armas certas: trombeta, cântaro vazio, tocha acesa. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos interceder nessa hora. Esvazie o cântaro agora. Todo pecado seja confessado agora em nome de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Coloque sua vida diante do Senhor agora em nome de Jesus.